Fique só um segundo comigo aqui. Boa tarde a todos. Eu estava aqui me mexendo, vocês devem ter pensado assim, esse rapaz tem tique nervoso, esse senhor, né? Deve ter tique nervoso, né? É porque eu estava procurando esse aparelho, ele me passou tão gentilmente, me orientou, eu depois fui fazer um autógrafo aqui, né, lá para o Cacau, e fiquei procurando, levantava onde é que estava. Acho que um rapaz, um jovem, sempre mais rápido do que a gente, tinha talvez aqui, testado para botar bateria, e eu desesperado, olhando para lá, para cá, quase sem prestar atenção ao pastor. Então, primeiro, pedir desculpas ao pastor por isso. Segundo, agradecer ele pelo convite, muito obrigado. E você sabe que quando a gente ouve dizer nessa relação de fé que todos temos, cada um à sua maneira, evidentemente, o ideal é que todos tivéssemos, né? Essa relação com a fé, a gente ouve dizer da força da palavra, né? Mas as palavras são tão difíceis de serem colocadas que a gente precisa colocá-las com todo o cuidado do mundo. Repare, o Djalma que estava aqui me antecedendo, ao finalzinho ele fechou brilhantemente comparando, né, os hábitos, comportamentos de gatos e cachorros, na verdade. Daí logo em seguida o pastor veio, saudou aqui a minha sogra, aquele mais desavisado, falou assim, trouxe a sogra para ser cão de guarda dele, né? E eu, por outro lado, não posso falar assim, não, eu trouxe a gata da minha sogra, também não posso, né? Então eu tenho que achar um equilíbrio, né? Um equilíbrio, porque ela não é cão de guarda, evidentemente, embora eu não sei o que pensa a minha mulher, né? Deve estar feliz da vida nessa hora, né? Assim, não, minha mãe está lá, então está tudo garantido. E a irmã dele, há pouco, né, nós fomos apresentados, ele tem irmãs gêmeas, né? Uma delas disse assim, eu conheço você. Eu falei, não é da televisão? Eu falei, não, da televisão não. É daqui mesmo, aqui, né, do Campo dos Afonsos, ou Campinho, daqui. Eu não me recordo ter vindo aqui. Se vim sem a minha sogra, viu? Mas eu acho que eu não vim. Obrigado, pastor. Obrigado. Só para finalizar esse capítulo de relações entre homens e mulheres e família, né? Eu há um mês e meio, mais ou menos, fui convidado em Feira de Santana, num encontro à semelhança desse. Não era uma igreja, mas era o lançamento de um evento da Associação das Empresas de Seguro de lá, e eu faria uma palestra e, em seguida, eu também autografaria livros. E, por uma razão qualquer, a empresa aérea Gol não conseguiu enviar a minha mala. E eu cheguei lá, quando eu faço viagens fora assim, você vai de jeans, você vai bem descontraído, daí você, né, quando é possível, recebido num hotel, você toma um banho, você arruma e tal, porque você sabe que vai encontrar lá, a exemplo de hoje, pessoas que, né, se preparam para aquilo, que esperam encontrar uma palestra interessante. Então estava a plateia sensacional, muito elegante, muito harmoniosa, e eu completamente desarrumado, porque todas as minhas coisas ficaram na mala. Até fazer a barba era um problema, a roupa era a mesma, suarenta, né, da parte da manhã. E naquele caso lá, aconteceu o seguinte, o voo estava marcado 2h da tarde, eu gosto de chegar antes, né? Então 12h30 eu já estava lá, para que tudo ocorresse direitinho, e houve um atraso. Foi um dia que o Brasil todo sofreu com a aviação brasileira, todos os voos atrasaram-se, né? E aí eu só consegui chegar por volta de 20 horas, e era, cheguei 18 horas e era 20 horas a palestra, então a minha mala não foi. E depois, quando cheguei no aeroporto, é que eu tive a triste notícia que a mala não tinha sido embarcada. Perguntaram se eu gostaria que ela fosse ainda. Eu falei, olha, não adianta, porque ela vai chegar aqui 10h30, 11h. Depois da palestra, eu já volto amanhã pela manhã. Então, deixa a mala no aeroporto do Galeão mesmo, eu não vou conseguir chegar lá. E aí, pesquisando, eles me disseram o seguinte, que eles trocaram. Tinha uma senhora chamada Sara qualquer coisa, e mandaram, coitada, a mala dela com a minha etiqueta, e a minha etiqueta ficou na dela, e nesse desarranjo, né, a mala não foi, e eu narrei exatamente isso para minha mulher. Olha, tive um dia terrível, porque eu cheguei muito cedo, o voo saiu muito tarde, muito desgastante, muito cansativo, a comida do avião era só um sanduíche, nada agradável, nada boa. Enfim, eu contei toda essa história exatamente na troca das malas e tal. Ao término disso, ela perguntou, quem é Sara? História verdadeira, a sogra sabe, né? Então, quer dizer, o que... Ela é muito ciumenta? Não, é que a mulher ela é cuidadosa em relação a detalhes, né? E o mundo moderno fez com que a gente alterasse tanto isso, essas nossas relações, que hoje você vê esta plateia e outras tantas que eu vou por aí, se não meio a meio, mulheres e homens, você vê já uma presença feminina enorme, que não existia há 10 anos, há 15 anos, porque a mulher está mais participante dessa sociedade. A mulher tem estudado 4 anos mais do que os homens, né? E isso faz com que ela
amanhã ela postule, né, um concurso, por exemplo, na magistratura, e se transforme numa juíza, ou ela opte pela comunicação. 70% do meu segmento de comunicação, hoje em dia, nas universidades, é fixado com a presença feminina em 70%. Mais mulheres do que homens. É mais fácil acharmos mulheres repórteres do que homens apresentadores e repórteres, porque a presença feminina é enorme. Então, quando eu estudei, lá se vão não sei quantos anos, não é? Não vou falar para não jogar contra o patrimônio aqui, embora eu já seja jornalista desde as pirâmides do Egito, eu era pequenininho, mas eu já era, né? Então, o que acontece? Naquela época, as mulheres faziam o quê? Letras. Elas faziam o chamado curso normal, quando elas não iam para a universidade. Quando iam, era psicologia. Então, tinha um pouco essa história de que algumas profissões eram mais afeitas às mulheres, né? Engenharia era coisa de homem, né? A medicina, poucas mulheres postulavam ser médicas. Hoje em dia, acabou. Essas barreiras, elas estão diminuindo muito. Ainda que nós saibamos que o salário do homem ainda é um salário superior, em média, em relação às mulheres. Mas as mulheres, hoje em dia, também nesta área, já são mais bem remuneradas do que ou eram há algum tempo. Então, dito isso, quer dizer, as coisas se transformaram, mudaram muito. Eu pretendo aqui falar para os jovens que estão iniciando a sua carreira profissional, né? O pastor até disse, olha, sobre o que você falou lá no outro lugar, sobre oportunidades, sobre como os jovens devem encarar o mercado de trabalho, como devem se preparar para essa sociedade mais tecnológica e tudo mais. Então, eu vou seguir nossa conversa nesta linha, nessa conversa mais quase de um pai para um filho. Aqueles que estão repensando a sua carreira, né, não importa a idade, vou mudar de vida, vou fazer outras coisas, eu vou reorientar, né, a minha atividade. É perfeitamente legítimo hoje, e nesse sentido não tem problema se aos 30, aos 40, aos 50 ou aos 60. Aquela ideia de vou me aposentar e não vou fazer mais nada, também é um conceito antigo. Talvez até você vá fazer muito mais coisas na sua vida, de forma muito mais marcante, ao se aposentar, ou chegar aos 60, ou chegar aos 70, do que quando você tinha 20, porque a experiência faz a diferença. Então, vou tentar equilibrar aqui entre essas duas visões, né, que seja uma palestra interessante para os mais jovens e que possa ser construtiva também para os mais experientes. E, ao término, quem quiser fazer perguntas, qualquer que seja a pergunta, mesmo que não seja do objeto da minha palestra aqui, fique à vontade, pode perguntar. Então, a primeira coisa que eu vou... Vamos ver se eu vou conseguir operar aqui, né? Porque o Djalma acertou em cheio, né? Não sei, é para ir? Muito bem. É você que vai operar ou sou eu? Sou eu? Foi. Ampliando horizontes, né? No tema da nossa palestra. Opa! Sempre e há alguns anos eu tenho cada vez mais sedimentado este pensamento. E repito por aí. O mundo é de flash. O mundo é rápido. Tudo está acontecendo a uma velocidade hoje que nunca fora igual em nenhuma outra época da humanidade. O que quer dizer isso? Acordamos cedo, dormimos tarde, fazemos mais coisas do que fazíamos, fazemos mais do que uma coisa ao mesmo tempo, mais do que duas, mais do que três. O nosso dia, às vezes, é formado de uma série de ações que podem chegar a 50, 60, 70 procedimentos diferentes, né? Aquela ideia de você dizer assim, a minha agenda vai ser, eu vou ao médico, né, na segunda-feira às 10 da manhã, depois eu volto para casa, faço o almoço, e aí só tenho um outro compromisso 4 da tarde, vou buscar o meu filho na escola, né, e acabou o meu dia. Isso é quase coisa do passado, porque hoje a gente coloca muita coisa ao mesmo tempo, porque tem também o fator da tecnologia, que alterou as relações. A gente não nota muito, a tecnologia está no banco, por exemplo, né, que antigamente você tinha vários caixas para te atender. Hoje o banco quer diminuir o número de pessoas, aumentar a automação, como eles chamam, e oferecer mais produtos tecnológicos para que você faça tudo do seu celular. Faça tudo do seu Palm, faça tudo do seu PC, que seja, do seu equipamento, né, que acessa a internet. Porque barateia-se o custo, mas acelera-se o procedimento. Você pode fazer investimentos, aplicações, saques, transferências. Você pode fazer operações para o Brasil e para o exterior, das mais sofisticadas, tudo através do seu celular, aqui e agora. A média, é a pesquisa mais recente,
de tempo que a gente aguenta ficar sem dar uma olhadinha no celular, em média, no mundo, é 6 minutos. A cada 6 minutos alguém vai dar uma olhadinha. Não vou flagrar aqui quem já olhou, mas já teve gente daquela olhadinha assim, né? Para ver se tem alguma coisa no Facebook, alguma foto, se tem alguma mensagem, algum e-mail, né? Aquela ideia de desliguem os aparelhos celulares, ela já está substituída há 3, 4 anos por uma outra, que é, podem ficar com os celulares ligados, apenas bota no VibraCall aqui para não atrapalhar, para não tocar alto e não prejudicar uma peça de teatro, um culto, uma palestra, um encontro. Ninguém mais fala, desliguem os celulares, né? Porque se sabe que vocês não vão, pelo menos em geral, aceitar, não vão obedecer a esta ordem, ou a este comando, além do fato de que tem essa compulsão que a gente tem por tecnologia. Então eu dizia, está nos bancos, está na sincronia dos sinais de trânsito, está no seu diálogo das redes sociais, com seus grupos, com o relacionamento com as pessoas. Então a tecnologia está em tudo. Tanto é que essa centralização, esse birô, esse local onde todo mundo se reúne, ele hoje é mais virtual do que real. Ele não é muito palpável. Por isso que as pessoas fazem barbaridades virtuais que não fariam pessoalmente. Mandam fotos íntimas e particulares, falam coisas que não falariam, tem milhões de amigos que você é capaz de se abrir intimamente, falando coisas da sua vida para um desconhecido, que você é incapaz de falar para os seus pais, falar para um irmão seu, falar para uma pessoa próxima, porque essa nova relação, ela é completamente revolucionária nesse sentido. Nunca existiu nada assim da maneira que vivemos hoje. Salvo, um parêntese, salvo uma situação que eu chamaria o destaque para vocês. Há algum tempo, e há bastante tempo, existia uma forma em que o homem guardava as suas memórias, os seus conhecimentos. Eram os papiros, que a gente já viu tantas vezes, os pergaminhos, aqueles papeizinhos enrolados. Uma das bibliotecas mais famosas do mundo, na Babilônia, a própria de Alexandria, ela buscava onde tinha papiro em algum lugar, onde tinha pergaminho em algum lugar, e aquilo era guardado na biblioteca, porque aquilo era o centro do conhecimento. Biblioteca sempre foi o centro do conhecimento. E aí o que aconteceu? Quando chegou a imprensa de Gutenberg, que é o que podemos ver hoje, os impressos, papéis, jornais, livros, folhetos, o papiro, o pergaminho, ele passou a não ter mais a atualidade que tinha antes. Os mais velhos não aderiram à imprensa de Gutenberg, continuaram amarrados, porque intimamente a vida toda eles utilizaram-se através do conhecimento e de leitura dos pergaminhos. Então, a imprensa, naquele momento, viveu uma transição igual a de hoje, de certa forma. Uma mudança de plataforma, uma mudança de como as pessoas se relacionam entre si. E aí começou-se, naquela época, com a imprensa, a ter ataques anônimos contra as pessoas, ter até historinhas pornográficas que eram divulgadas. Então, tinha tudo de mal e tinha tudo de bom. Com o tempo, as coisas boas foram ocupando espaço e as coisas ruins, ultrajantes, menores, perderam a sua relevância que tinha e importância que tinha até então. E nós vivemos assim, com os livros, jornais, papéis, até agora. E agora é tudo virtual, quer dizer, tudo digital. O analógico está sendo substituído por uma outra tecnologia. Então, esse é o mundo The Flash. Primeira lição, então, do nosso papo aqui não é muito de aceitar ou não aceitar. Este é o mundo que vivemos. É um mundo em que as nossas fotos, as nossas postagens, os nossos pensamentos, as nossas relações que são colocadas através dos documentos, dos diálogos e conversas, da troca que a gente tem com o outro através dos aparelhos, dos vários aparelhos, inclusive o telefone celular. Hoje, isso tudo entra para uma grande nuvem, como eles chamam, para os satélites que ficam em torno da Terra. Agora, a novidade, você sabe o drone?
Sabe aqueles drones que os americanos jogam bomba, né, no Estado Islâmico? Os drones que muitas vezes filmam, né, sobrevoando num lugar, a paisagem, as pessoas, identificam as pessoas. Se um drone passar hoje aqui no Engenhão, em cima do Engenhão, ele é capaz de fotografar, registrar e filmar as pessoas, puxar a imagem e identificar o rosto da pessoa se tiver um banco de dados. Por exemplo, se o Cacau lá tiver algum torcedor lá mais radical, que estava proibido de entrar no estádio, porque ele é um cara assim agressivo, e o drone passar e registrar, ele capta. Só que é mais do que isso, eles querem botar os dados nos drones, porque é mais barato do que nos satélites. Os dados são a nossa agenda, as nossas conversas, tudo que a gente guarda, né, nas redes sociais, que são importantes para nós, documentos, tudo que a gente hoje transfere do analógico, do papel para o digital, isso ficará sobrevoando os drones, sobrevoando mesmo no espaço, porque é um banco de dados mais barato e um banco de dados maior do que se você guardasse na sua própria casa. Por isso que cada vez menos temos coisas guardadas em casa, cada vez mais temos coisas registradas nesse chamado mundo The Flash. Então o mundo é mais rápido. Pode demorar a chegar na sua vida, mas vai chegar. E se já chegou, você já está nisso. E todos nós já estamos nisso. Eu chamo esse mundo de Matrix, onde o conhecimento não é só mais, né, o pastor está ali, ele faz a sua pregação. Óbvio que você não está aqui, não é? Sem ter a humildade de respeitar o que ele está dizendo. Mas ele respeita você também. Por quê? O conhecimento que ele possa passar, a sua fé, a sua experiência, ele espera trocar com você. Então, o professor, o pastor, um comentarista qualificado, um catedrático, um profundo conhecedor de qualquer coisa, antigamente ele passava esse conhecimento como professor para o aluno. O aluno ficava respeitosamente calado, como vocês estão agora me ouvindo, recebiam aquela informação e utilizava daquele conhecimento para a formação do seu intelecto e aplicava aquilo na sua vida. Hoje não é mais assim. Hoje o professor passa para o aluno, o seu irmão passa para outro irmão, você passa essa informação para a sua comunidade, para a sua sociedade, você horizontaliza o conhecimento. Olha só o que eu vi, dá uma olhada nisso aqui. Você compartilha, você pergunta, você responde, você cria comunicação. É o uso da informação. O que eu quero dizer com isso? Que todos nós hoje, como no filme, que o Keanu Reeves é o ator, né? Ele inclina-se e a bala fica passando e não pega, eu chamo de mundo de Matrix. Então a informação é o professor para o aluno para o professor, para as pessoas que estão ao lado, comunidade, história, planeta. Então, todo mundo está trocando informação. Está ali o Navarro fez a palestra dele aqui. O que o Navarro pretende? Passar os conhecimentos que ele tem para você organizar e racionalizar os seus gastos, o seu orçamento, fazer planejamento, aprender que isso é uma técnica que você pode repetir, introduza na sua vida, mas faça isso com felicidade, que eu li o livro dele, e faça isso com a fé de que a sua vida e da sua família será muito melhor, mais amena, menos pesada, se você fizer o oposto disso tudo, não se planejar, não fazer orçamento, não aplicar, não entender a lógica e a importância do dinheiro como um elemento da vida, não é o todo, mas é um elemento da vida. Então, tudo isso faz com que a gente chegue aqui com convicção. O mundo é rápido e o mundo é de informação, conhecimento e comunicação. Acabou aquela história, estou velho, não posso estudar mais, não vou conseguir, é impossível para mim, chegou já o limite, não dá, só o vizinho que consegue, eu não consigo. O dia inteiro de hoje, todos os meus palestrantes, todos os meus colegas palestrantes que me antecederam, eu não preciso nem ter ouvido a palestra deles. Eu vi pelo mote deles que eles fortaleceram o quê? Motivação, capacidade de superação, determinação, planejamento, meta, esforço, raça, gana, vontade, como princípio. A sua eu vi, você de certa forma falou um pouco isso. Essa sua animação de enfrentar o obstáculo é o ideal. Isso eu não sei se eles disseram, porque eu não estava aqui, mas devem ter dito, eu vou repetir porque é o que eu penso também.
faça metas curtas, faça metas de médio prazo e faça metas de longo prazo. Mas que as de curto te dê um mínimo de realização, que você vai dizer, a minha de curto prazo não é fácil, mas quando você atingir, você fala assim, a minha primeira meta foi alcançada. Né? Vocês, pela crença que têm, podem vir a dizer, glória a Deus, né? Quer dizer, uma vez eu falei numa igreja evangélica, do nada, assim, eu falei, glória a Deus, que eu falei, glória a Deus, todo mundo levantou, glória a Deus, fiquei até um pouco assim assustado, né? Aí o pastor que veio me convidar disse, você é pastor, você é pastor. Quer dizer, eu falei com uma espontaneidade, agora eu já falei um pouco racionalmente, mas é isso, quer dizer, se você alcançar as suas metas e se estimular com elas, se presentear com o eu posso, eu consigo, isso é possível, é assim que funciona, gente. É um passo de cada vez. Se a vida fosse uma régua, ela não é. Se a vida fosse uma régua, nós vamos ver que aquele que vai embora cedo é uma régua um pouco pequena em termos de duração. Aquele que vive normal como os outros é uma régua mais convencional, 30, 35 centímetros. Aquele outro, por exemplo, já viveu muito mais, aquela régua já de arquiteto, tem mais de 100 anos, né? Mas nós temos um início e um fim, que ele nasce ali no 0, no primeiro centímetro, e vai até X centímetros para lá. Então, a vida não acaba aos 10, aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, aos 60. A vida acaba quando chega lá no final da régua. Então, enquanto há vida, há uma esperança nesse mundo de velocidade, de novas tecnologias, de novos conhecimentos. Nesse mundo de Matrix, né? Vamos ver se eu consigo acertar aqui, né? O Djalma acertou, eu estou apanhando. Acho que ela mente para a gente, viu, Djalma? A gente faz assim, ela aperta lá, né? Olha, profissões em alta, né, nos próximos anos. Primeiro é o seguinte, gente, a crise econômica que estamos vivendo esse ano é como se fosse batalha morro acima, né? É uma nuvem de guerra. Esse foi o pior ano dos últimos 10 na nossa vida, mas não é a pior recessão. Na década de 80 e na década de 90, tivemos recessões piores do que essa. Esse é um ano muito ruim. O ano que vem será um ano difícil, mas será um ano de medidas econômicas e resultados de índices melhores do que 2015. Ainda um ano no vermelho, mas um ano melhor do que esse ano. Esse ano é realmente um ano ponto fora da curva. A inflação que tem, em média, nos últimos 10 anos, 6,5%, ela foi, se não bater 10, vai ficar quase em 10, em 2 dígitos, esse ano. Então, este ano é um ano ruim, não significa que será um ano ruim para sempre. Nada de esmorecer por causa disso, nada de acreditar que o mundo acabou, nada de achar que vai ser ruim daqui para frente todos os anos, porque não será. Amém, amém, glória a Deus, né? Então, profissões em alta, me ajuda aí, vamos lá, profissões em alta, ela vai me auxiliar agora. Professor, né? Olha, se essa sociedade tiver juízo, ela rapidamente acerta isso, que o professor, de fato, é a profissão que deverá ser respeitada entre as 10. Sabemos que não tem sido, em geral. Né? E aí é um papo para o pastor me convidar, viu, Joaquim? Você me convida num outro encontro para a gente falar também sobre professor, não no sentido parado do professor. Sim, professor e educação, mas um professor reciclado, capacitado, que estude, que se empenhe, que ele seja prestigiado. Não, deixa eu falar, que ele pode ser prestigiado. A irmã, coitada, que é gêmea, fica baixando a mão assim, né? A outra gêmea tinha que falar também, vai ficar igual, né? Mas aí, na cabeça da gente. Então, o professor e a educação é uma conversa à parte, mas você tem toda a razão. Essas profissões, se você reparar, são profissões, muitas delas, que ultrapassam o chamado nível superior, curso superior. Tem muitas oportunidades hoje abertas para o nível técnico, de coisas diferentes que você pensa que não é para você, e você não olha para isso, porque você está acostumado a achar que o seu sonho é aquele de infância. Tem profissões novas, atraentes e interessantes, e tem as de sempre, das várias engenharias aí que estamos vendo, que exigem um conhecimento a mais. Só um parênteses, gente, para não ficar, eu não quero parecer arrogante, não. Qual é a diferença entre fé e ciência, né? Vamos respeitar, cada um de nós, a fé do outro, tá certo? A fé do outro. Aqui é uma casa de fé. Mas vamos imaginar cada um com a sua fé.
Fé é aquilo que você acredita, presumivelmente, né? De alguma razão, é como se a fé ela não fosse palpável em muitos momentos, embora ela possa ser até muito comprovável, mas ela é como se você sentisse na sua alma, né? Você sentisse em você. Você não sabe muito, às vezes, explicar, mas você tem fé, você tem a confiança. O que é a ciência? A ciência é uma criação humana, ela não é divina, ela é humana. Torna-se divina quando o homem chega próximo, né, quase divina, quando ele chega próximo de algo absolutamente, globalmente especial para o homem. Mas a ciência é quando você comprova por experiências de A mais B, aquilo que você em teoria acreditava que fosse de fato verdade. A teoria é parte do conhecimento, mas quando você aplica aquilo, você fala, poxa, dá certo, é isso mesmo. Então a ciência provou. Diferentemente do que o homem durante muitos anos viveu, que é tipo assim, eu sou cientista, não posso ter fé. Graças a Deus, o homem evoluiu e hoje eu acho que cada um pode ter a sua fé, cada um pode ter a sua religião, cada um pode seguir as suas convicções. Claro, respeitando o outro, entendendo que matar o outro, que o outro pensa diferente, isso realmente não me parece nem lógico, nem aceitável. Tirando isso, em que você busca a vida toda, né, o seu encontro com algo acima de você, me parece algo legítimo e pode não ser aceitável para qualquer um. Mas você pode conviver com a ciência. Ciência é conhecimento. E conhecimento é esforço. Isso que eu acho que se hoje você guardar da minha palestra, eu vou ficar muito feliz, guarde isso. Passe a falar na sua casa, passe a falar com as pessoas que você ama tanto, seus filhos, seus netos, seus irmãos, né? Que estudar não é chato. Estudar é busca do conhecimento, pode ser fascinante. Com o conhecimento é como se você pegasse a ferramenta e da ferramenta fizesse qualquer coisa, uma mesa, uma cadeira, um aparelho de televisão, de rádio, que você pudesse fazer uma criação de um design novo, né, de um site, ser um programador de informática, você ser um médico amanhã com capacidade de propor técnicas diferentes, né, coisas novas. Então, o conhecimento, o estudo, é a coisa mais extraordinária que um pai pode deixar de patrimônio para o seu filho. Porque hoje, os meninos e as meninas, jovenzinhos, eles têm muito mais conhecimento do que os seus pais tiveram há 20, 30 anos. Eles sabem muito mais do que você pensa. Um menino de 11, 12, 13 anos, ou uma menina de 11, 12, 13 anos, sabe muito mais. Quando você está dormindo, ele está na internet lá, falando, conversando, vendo. Né? Hoje o acesso a quase tudo, né? Cria perspectivas novas. Mais do que a proibição, é a capacidade que você possa dar aos seus filhos de saber utilizar essas ferramentas do conhecimento. Estudar, ler, trocar, ter boas companhias que pensem igual, né, que se sintam entusiasmados para realizar coisas novas, no sonho de cada um. Meu filho tem aptidão musical, o outro não tem nenhuma aptidão para música, mas tem aptidão para, por exemplo, tecnologia. Ok, estimule os dois a desenvolverem-se nas suas áreas, mas ao invés de acabar com o sonho deles, abra portas para que os sonhos deles se realizem, mas não sendo escrava do sonho do seu filho, tentando se realizar no sonho do seu filho. Deixe eles terem os seus próprios sonhos, porque nós somos diferentes. Cada um tem o seu sonho mais interior, mais forte, ou mais de um. Tem gente que tem capacidade de ter muitos e realiza. Outros têm capacidade de ter muitos e não realiza nenhum. E muitos se perdem. Aí que entra, a sua igreja, por exemplo, faz isso. O que é o resgate, né? O resgate não é só a desorientação como um asteroide de alguém que um dia até tivera alguma coisa e hoje não tem nada. É dependente do crack, é dependente da bebida alcoólica, ou não tem mais esperanças porque teve uma tragédia grande na sua vida, afetiva, pessoal, ou mesmo de uma perturbação de ordem médica, clínica, psicológica. Essas coisas, elas acontecem na vida. Esse trabalho social, ele é importante. Ali é quase o mais radical. Primeiro tentar atrair, resgatar mesmo, palavra boa, né? Resgatar, atrair, é tirá-lo de lá e reinseri-lo dentro de uma outra realidade, que espera-se seja pelo menos a nossa. Mas eu estou falando é da nossa, que poderia ser outra, muito melhor. Nós poderíamos ser muito melhores do que nós somos. Nós poderíamos fazer muito mais do que fazemos. Antes de falar do outro, pense em relação a si próprio. Como nós podemos ser melhores? Se você, em relação aos seus filhos, não transformá-los, né, em uma espécie assim de seres superiores a você, que eles também não são.
São só nossos filhos, né? São jovens, são crianças. Mais do que você achar que eles têm que ter tudo na mão, eu sempre brinco com a história do quarto do filho, né? Porque eu pratiquei esse erro como pai e fui tentando corrigir na vida, e às vezes a gente continua errando. Vocês já viram hoje em dia, o garoto, a menina, não quer sair de casa. Mas pensa bem, será que vale a pena ele sair de casa? Ele tem roupa lavada, ele tem o sistema todo, né? A televisão na mão dele, internet, ele tem equipamento de última geração, tem o celular melhor que tem, não é? Ele tem um serviço, que é um serviço mundialmente competente. Mãe, né? Mãe, está quente aqui o sanduíche, traz outro, né? Mais um, já saiu o almoço. Mãe, esse sistema é o melhor que tem. Então, no meu tempo lá de jovem, nós queríamos o quê? Ter um carro para sair com a namorada e passear. Nós queríamos ter um apartamento próprio para os pais da gente não perturbar a gente, ter independência, né? A gente queria mobilidade e tal. Gente, nós viemos lá, né? Eu moro no Jardim Botânico, o Hernani é um motorista, foi o motorista de hoje, sensacional, foi agradabilíssimo. Mas ele e nós, minha sogra e eu, sofremos ali com o trânsito da 24 de maio, com engarrafamento ali perto de Cascadura, engarrafamento não sei onde. Gente, a mobilidade hoje está péssima na nossa cidade sempre. É muito carro, é muito engarrafamento, é muito aborrecimento. Antigamente você dizia assim, daqui até ali eu levo meia hora. Hoje você não pode falar não, amigo, porque você não sabe se essa meia hora pode ser 20 minutos, raramente é, ou se pode ser 1h30. Não é? O que eu quero dizer com isso, então? Por tudo isso, o jovem de hoje não quer sair do quarto. Então, para ele é melhor e mais confortável ele ter, segundo a última pesquisa, banda larga. Ao invés de ter carro e ter apartamento próprios, ele quer o quê? Banda larga, para correr mais rápido na internet, para baixar filmes, vídeos e tal, relacionar-se com os outros. Eu vejo que vocês estão rindo porque vocês não têm a idade da menina que está do seu lado, que tem 15, 16, 17 anos. A nova geração quer isso, e quer o serviço Mãe funcionando, né? Mãe, que esse é sensacional. E esse serviço da mãe não é só entre 13 e 19 anos, não. Ele arruma namorado e namorada e é lá do quarto, não é? Não sei se eu devo contar, mas a sogra, se ela prometer que não vai contar para minha mulher, né? Minha mulher dizia, meu filho, tem 15 anos ele, aqui não vai trazer namorada de jeito nenhum, aqui em casa não, aqui não vai, né? Aqui não vai, até o dia que ele trouxe a namorada. E aí fica aquela história, não, está lá no quarto, a gente deve entrar, abre a porta, como é que a gente procede, né? Bate na porta, e o que eles estão fazendo lá? Vai que eu entro, eles estão ali numa boa, assistindo televisão, ou vai que eu entro e não posso me surpreender. Então, o que eu quero dizer com isso? A vida desnuda uma série de convicções teóricas que a gente tem. Não vou fazer isso, isso não pode. Qual é a melhor? É a transparência da boa relação, exigindo responsabilidades, né? Deveres também, e não só direitos. A nossa sociedade, infelizmente, na minha opinião, eu brigo com a geração Y aí, brigo com eles, né? Eu acho essa geração incrível, mas eu sou da tese que a combinação tem que ser cabelos brancos da experiência e o ímpeto dessa juventude, né? Junto e misturado, nós e eles e nós, para sermos uma coisa só. Essa de que a nova geração está certa, manda embora os mais velhos, né? Nas empresas isso acontece, ou a mãe tem que ser um serviço de 100% para eles, e eles não têm troca nenhuma. Olha, gente, se é um menino ou uma menina, está em período escolar, tem que ter resultado bom na escola. Basicamente, a primeira responsabilidade é a escola. Tem que fazer, ganha moral em casa, mas tem que tirar nota boa, tem que estudar, tem que valer a pena. Está faltando, aparece com um objeto que não era dele, tem amigos que não são legais, chega junto. E chega junto de cara. Quanto mais rápido você fizer, melhor. E o chegar junto não é repressão, dando uma tapa no pé do ouvido. Isso já não funciona mais como antes. Mas tem que chegar dentro de uma relação de menos falatório, né, menos o chihuahua, não é? E mais sapiência. Mas tem que chegar. Eu não devo falar. Na sociedade moderna, o Brasil está desencontrado como está, porque tem muito chihuahua por aí e muita frouxidão da sociedade nossa média, né? Que foi permitindo uma desorganização. A imprensa, infelizmente, né, estou lá dentro, né, ajudamos também negativamente. Nós estamos frequentemente valorizando o que deveria ser não valorizado, e né, dando destaque, né, parece que é muito mais negócio ser um integrante de um reality show, ou mostrar o corpo, ou fazer coisas
não louváveis, de resultado rápido, de dinheiro imediato, parece que isso tudo é mais importante do que o essencial que de fato é, que é o estudo, que é você ajudar a sociedade a evoluir, ter uma sociedade mais respeitosa, mais civilizada. Nós estamos matando, né, jovens, e jovens estão assassinando outras pessoas para ter objetos ridículos, pode ser um relógio, um anel, uma moto, uma bicicleta. Nós perdemos a noção, nós perdemos a noção. Quais são as forças que podem fazer isso? Na minha opinião, primeiro é a família. Primeiro é a família, porque você está ali mais próximo. Segundo, todas as entidades organizadas, instituições da sociedade, a igreja, inclusive, a imprensa, as forças armadas, a elite política, a sociedade em geral. As coisas estão também de pé para o alto, porque nós achamos e nos inebriamos nesse mundo tecnológico, da rapidez, do deflash, e acha que cada um deve cuidar de si mesmo. Por isso, o egoísmo anda prevalecendo. Por isso que a descrença anda prevalecendo nas decisões de ordem política. Quando eu digo elite, elite é a nossa força, são as nossas forças dirigentes, do qual eu também me incluo, mesmo não sendo um governante, porque eu tenho 3 refeições diárias, porque eu tenho um lar, porque eu tenho uma família, porque eu estudo, porque eu trabalho. Então eu me sinto parte interessada, e vocês também. Aqui se tem a elite também. Se você quer ver as pessoas que estão fora desta elite, dessas refeições, vá lá no resgate lá, não é? Vai no resgate, você vai ver as histórias. Eu ouvi alguns relatos de pessoas que são resgatadas, que agradecem por serem resgatadas, logo depois voltam. Não conseguem ficar, voltam porque são dependentes do crack, não conseguem prosseguir. Então, essa nossa sociedade aqui, ó, que você tem engenharia hospitalar, né, design foco na inovação, desenho de projetos, administração, sem estudo não rola. Se você quer, vamos para a próxima lá. Se você quer evoluir, tem que estudar. Carreiras que mais geraram vagas nos últimos anos. Podemos ir. Tem um bebezinho ajudando no colo dela. Como é seu nome? Larissa. E o bebezinho? Davi. Davi está no alto, lá no alto me ajudando. Aqui você tem técnicos de ciência de saúde humana, técnicos de ciências administrativas. Essas profissões, isso aqui é pesquisa oficial, tá? Essa aqui é do IPEA. Eu não estou pegando dados para fazer um discurso para agradar a vocês, não. É só o seguinte, tem 2 níveis hoje e sempre que você vai ter mais facilidade no mercado de trabalho. É o nível técnico e é o nível chamado superior, de formação avançada de conhecimento. Lembra das metas? Lembra da régua? É tempo com degraus, que você vai seguindo, vai subindo para chegar nestes níveis. Técnicos, tem muito técnico ganhando dinheiro. Quer um exemplo? Um programador sem curso superior é disputado no mercado. Eu precisei indicar para o sindicato dos contabilistas um profissional desse, porque o presidente, meu amigo, me pediu, e o salário era R$ 5.500. Ele teve enorme, eu também, dificuldade de achar. Porque um garoto como esse ganha 12 mil, 15 mil. É difícil ter programador que faça, é um trabalho específico de nível médio. De nível médio. Então, se você tem na sua família alguém com esta aptidão, os mais jovens são bem aptos para isso, estimule apenas ele a aperfeiçoar o conhecimento. Não é aquele conhecimento superficial, que é mais do que a gente tem, né? Um garoto hoje em dia, o pouquinho que ele sabe, já é mais do que a gente sabe. Mas não é isso que eu estou falando, não. Estou falando um pouquinho avante. Incentiva esse menino. Existem cursos gratuitos na internet. Existe, e ele pode fazer isso através do celular, sem gastar dinheiro nenhum, com Wi-Fi em áreas públicas onde tem o Wi-Fi. As bibliotecas, por exemplo, as maiores, elas têm o Wi-Fi disponível. Então, ele não vai gastar um centavo, nem você. Né? Ele pode, na área pública mais próxima, ter um Wi-Fi e estudar, se você incentivar e mostrar a ele que ele pode ganhar 12, 15 mil reais, às vezes com 21 anos. Tem mercado de trabalho nessa área, mesmo em crise. Larissa, vamos para o próximo. Pode seguir. Cargos com escassez, mesmo no tempo de crise. Aqui, olha, representante de vendas e tal. Essa área comercial, pastor, essa área comercial era mais desesperadoramente hoje fragilizada. Porque nós vivemos um momento de retração. Eu chamo de dinheiro entesourado. O dinheiro existe, mas todo mundo tem medo. Se eu perguntar para vocês, não importa quanto você tenha disponível por mês ou tenha guardado em algum lugar. Pode ser R$ 1.000, R$ 500, R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000, R$ 10.000.
E eu vou perguntar, você está guardando dinheiro para quê? Você vai dizer, para comprar um carro, para comprar uma casa, para fazer uma viagem. Não importa, você tem lá o seu sonho, você está perseguindo esse sonho, depois de ler o livro lá do Navarro, não é Navarro, você conseguiu sobrar um pouquinho, sempre a gente acha que não dá, mas se fizer um aperto ali, vai sobrar alguma coisa. Feito isso, eu vou perguntar para você assim, e você pretende realizar esse sonho quando? Você vai comprar esse carro quando? Comprar essa casa quando? Você vai fazer isso quando? Aí se que a pessoa falar, agora eu não sei, tem que esperar, eu não sei o que vai acontecer. Ela não sabe se o presidente vai cair, se vai mudar o ministro, se vai ter alguém desempregado em casa, se as coisas vão aumentar, se o preço, né, das coisas vai, isso tudo vai pesar no teu orçamento. Esse eu não sei o que vai acontecer, não é que você não tenha o dinheiro. Você tem, e todo mundo tem, a sociedade tem, dinheiro entesourado, mas ele não está disponível porque você tem medo do que vai acontecer. Então, na minha opinião, um dos gravíssimos problemas atuais do Brasil e do governo, que aí está, do próximo que virá, é restabelecer a confiança. E isso na vida também, na sua vida. Se você tem confiança, você vai saber andar devagar em algum momento, acelerar o passo no outro, andar mais velozmente mais adiante. Quando retoma confiança, confiança é eu falo, você acredita. Né? Eu posso dizer assim, você pode me emprestar R$1.000, eu te pago em 10 dias, e passados 10 dias você pagar, você tem a confiança do outro, você tem uma relação de crédito com a pessoa. Se você nunca mais aparece, você é um ladrão. Né? Se você não cumpre, você é um falastrão. Você nunca mais vai ter oportunidade de ter daquela pessoa novamente essa chance. A não ser aquela que nós chamamos de otárias, né? Que são as pessoas que eternamente acreditam no outro e o outro está sempre dando exemplos malévolos. Né? Essa pessoa precisa também de as duas precisam de uma lição, né? Porque o ideal é você, a sua palavra valer. Né? O ideal é que você não precise dizer de onde você é, né? Precisa dizer quem você é, o que você tem como elemento maior para dar para o outro. Então aqui significa o seguinte, todas essas profissões, como estamos vendo aqui, são profissões ou às vezes ruins, chatas de exercer, por isso não tem muita gente interessada, você acha que não é muito legal e você acaba não optando. O jovem tem um outro dado que é cultural dessa nova geração, que os mais jovens aqui sabem o que estou falando. O Instituto Dom Cabral, que é um dos mais sérios do Brasil, sediado em Belo Horizonte, Minas Gerais, fez uma pesquisa que verificou o seguinte, o jovem, em média, consegue ficar nos lugares em que ele vai trabalhar 6 meses. Depois ele sai. Por que ele sai? Ele fala assim, enquanto está estudando, eu quero, enquanto estou estudando, experimentar várias áreas para ver qual que eu mais gosto. Ou ele faz uma coisa que é mais complicada. Ele fala assim, quem é o meu chefe aqui? É o Paulo. O Paulo é o diretor da nossa área? É. O Paulo está aqui há quanto tempo? 10 anos, 15 anos, 20 anos? Quanto que o Paulo ganha? Ah, o Paulo ganha R$12.000. Ele fala assim, pô, o cara está aqui há 20 anos, 15 anos, 10 anos e ganha esse salário? Não, é pouco para mim. Ele sai de lá e vai para outro lugar. Então, ele é um pouco um beija-flor. Isso poderia ser muito interessante se ele fosse um cara de espírito empreendedor, porque ele acha isso e vai criar sua própria vida. Como ser empreendedor é talvez mais desafiador do que você ser empregado, seja empreendedor, mas saiba que é desafiador. Só não me faça uma coisa, é no meio do caminho dizer assim, não sei se eu quero trabalhar como empregado, também acho que eu não tenho espírito empreendedor. Mãe, porque você já está na régua avançando um pouco mais, e a sua mãe também está avançando na sua frente na régua lá, de 20, 30, 45 centímetros. Chega uma hora que todos nós somos chamados, né? A régua terminou para nós. A aposentadoria que as pessoas estão recebendo, ela é cada vez menor do que no passado. Vai se mexer na Previdência, que é uma crise. Quando se fizer um novo cálculo da Previdência, de cara, amigão, se nós estamos vivendo hoje 80, 90 anos, está aumentando, graças a Deus, glória a Deus, né? A ciência, tudo está nos ajudando a viver mais, saiba um pequeno detalhe. Quando você vive mais, a Previdência vai empurrar a data para frente, porque esse é um sistema mútuo. Eu pago, né, como empregado, um percentual para que a Previdência funcione para aqueles que precisam.
Eu posso não precisar, mas um dia eu precisarei. E quando eu precisar, alguém pagou por mim também. A sociedade está pagando esse sistema do SUS, esse sistema previdenciário, né, que nos remunera quando nós nos aposentamos. Vai se aumentar o prazo, vai se demorar mais para aposentar, a aposentadoria será achatada para sobrar mais dinheiro para o governo, que tem um enorme rombo, não é governo Dilma, governos em geral, esses governos todos vêm gastando mais do que arrecado, esses governos todos, eles têm rombo para cumprir, para tapar. Quando eles querem tapar, eles fazem o quê? Aumentam impostos, eles alteram o relacionamento da sociedade com as empresas públicas e com o governo. Consequentemente, vai ficar muito difícil para esse jovem se ele não descobrir a sua vocação. Se você deixar ele lá no quarto com tudo na mãozinha, ele não vai aprender. Ensine o jovem a pescar, ensine o jovem a se esforçar, ensine o jovem a se entusiasmar pelas coisas, nem que você vá junto com ele. Mas eu não sei como fazer isso, tem importância, eu vou junto contigo. Ah, mas eu fico sem graça, eu fico lá de fora, lá escondidinho, atrás da pilastra, mas eu vou contigo, vamos embora, vamos nessa, vamos lá, vamos nos cadastrar, vamos entrar lá. Na primeira ele fica meio sem graça, na segunda menos sem graça, na terceira já está cheio de graça, e na quarta ele lá já, né, já conversando com a pessoa, com a perninha dobrada, e se virando, e começando a vida. O aprendiz, hoje, ele a partir de 14 anos de idade, é verdade, tem em torno de R$500 e tal, ele já pode ter o seu primeiro emprego. E aprendiz não é empacotador, que é uma profissão nobre, bonita e importante. Ele pode ser aprendiz numa empresa em que poderá ser a empresa dele por anos a fio depois, em que ele pode vir a ser o diretor. O presidente da Alpargatas, que eu conheço, o Uchi, é um cara sensacional. Ele era trocador de ônibus. Ele começou, amigos, lá de baixo, tinha problemas também para se alimentar, como todo mundo, é o presidente da Alpargatas. Está cheio de exemplos de pessoas guerreiras que começaram exatamente dessa forma. Um menino de 14 anos como aprendiz, ou de 18 em diante como empregado normal, não precisa ser um cientista altamente qualificado e o melhor do mundo e um gênio para ser respeitado. Começa... Não, igual aqui, para você chegar até aqui, você vai subindo degrau por degrau, passo a passo. Repito de novo aqui o conhecimento. Salários mais altos, vamos lá. Foi você que foi rápido, Larissa, ou eu consegui? Eu consegui? Pô, bacana. Ó, as de sempre, né? A medicina, a engenharia, como eu falei, a odontologia, todas essas profissões, elas tiveram uma média salarial, essa estatística mais atualizada é 2013. Não tem uma atualizada por todas as profissões, pelo menos eu não achei, para 2015. Então, ela está um pouquinho distorcida, porque nós estamos no meio de uma grande crise. Mas o que eu quero dizer com isso? Isso é uma média salarial do país, porque o que se ganha em São Paulo, é a mesma coisa que se ganha no Acre, né? Isso é uma média do país, ela tende a dar uma caída. Repito, como vocês estão vendo, são salários variados, em que você pode, já no início da carreira, né, variar aí entre R$2.000, R$3.000, R$3.500, e pode alcançar. Diga. Olha, mas jornalismo é o seguinte, é uma das áreas mais concentradas do mundo. Nós temos poucos ganhando muito e nós temos muitos ganhando uma média abaixo até da sociedade. É uma profissão que não é muito remunerada. E com a mudança da legislação, hoje em dia, todos nós nos transformamos. Eu sou jornalista porque eu estudei, mas muitos de nós se transformaram em jornalistas porque passam a colocar informação, foto, escrever. É um jornalista amador, vamos dizer assim, né? Mas você tem razão. Sobre pastor, eu prefiro não falar, depois você pode falar, que eu não sei como é que é, mas... Não é? Tem uns que ganham muito, outros que ganham pouco. Olha, eu prefiro ficar pastoreando os que ganham muito, os que ganham muito também, se fosse ideal. Não sendo, eu vou continuar subindo o degrau, né? Tem que ser assim. Olha, todas as empresas de médio e grande porte são obrigadas a contratar aprendizes de 14 a 24 anos. Muita gente não sabe, é obrigatório. É igual você ter uma pessoa que você considera na sua família especial, né? No meu escritório trabalha uma moça que teve nanismo, ela é anã. E é uma das mais incríveis funcionárias nossas. Colegas meus contam que já empregaram várias pessoas com deficiência visual, pessoas cegas. Não é só assim, onde tem aparelho de raio-x que precisa de pessoas que não sofram da vista. Não, são trabalhadores em várias funções que costumam não faltar, dão muito valor a isso, e tem vagas no Brasil tem mais vagas, porque é obrigatório. Tem mais vagas disponíveis do que tem pessoas
deficientes que poderiam trabalhar, que tem um braço um pouco menor do que o outro, tem problema de mobilidade, ou são cegas, como eu disse, e a gente às vezes não sabe. Sabe por quê? Porque a nossa sociedade, um pouco paternalisticamente, acha que essas pessoas não são aptas. Aí você diz, a minha irmãzinha, esse problema, não sai de casa, porque ela também tem um probleminha, não sei o quê. Começa a dizer a ela que tem emprego disponível aí, só ela botar na internet, sem sair de casa, ela ganhar um salário bacana, às vezes mais do que você, que trata a sua irmã com discriminação, que você vai pedir dinheiro emprestado a ela pelo cinema, porque tem vaga, obrigatório, é lei, isso é lei. Seguindo aqui, Estado do Rio, estabelecimentos, o total de aprendizes, já falei sobre isso, aqui é uma estatística que eu posso deixar para vocês analisarem depois. Tem o Projovem Trabalhador, são jovens desempregados entre 18 e 29 anos. Deixa eu explicar isso um pouquinho melhor, eu sei que estou ultrapassando a hora, mas porque é importante. Muita gente não sabe que existem as coisas por desinformação. Não é culpa das pessoas, não é nossa culpa. Porque ela desconhece como é que o aparelho do Estado funciona. Na minha opinião, as escolas deveriam introduzir esse conhecimento para o menino, uma menina que está, por exemplo, no 3º ano fundamental ou no ensino médio, dizer que existem, que as coisas existem para que elas possam ser utilizadas. Então, existe um programa, que é este Projovem, que as pessoas não sabem como é que ele funciona, que você pode se cadastrar, aguardar uma fila e esperar oportunidades, que isso também é obrigatório. É um programa que também é uma exigência obrigatória. Isso, como não é divulgado, as pessoas não sabem, cria aquela sensação na sua casa, não, meu filho está lá, minha filha, mas está desempregado, ele não está trabalhando ainda, porque você não sabe onde procurar, não sabe como procurar, como o CCE, por exemplo, que é um centro de formação, esse já está bem mais difundido, né, em que você é encaminhado para as empresas com as vagas disponíveis, mesmo em crise, você vai dizer assim, mas nesse momento estão demitindo. Claro, estamos no final do ano também, novembro, dezembro. Mas passadas as festas aí, quando chegar no dia 3 de janeiro, corra atrás, procura ver os programas, bota na internet, programas de geração de emprego oficiais. Né? Veja o que tem. Pega o seu currículo, que pode não ter nada, você nunca teve o primeiro emprego, né? Você coloca, escreva o seu currículo, apenas o seu nome, os seus dados, a sua intenção, e diga exatamente isso sem vergonha, né? de dizer isso, né? Sendo sem vergonha. É sem ter vergonha de dizer isso. Então a pessoa vai dizer, você trabalhou onde? Eu nunca trabalhei, mas eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar, tenho disposição para trabalhar, tenho vontade e vou me dedicar para trabalhar. Esta atitude que foi dita pelo Djalma aqui antes de mim, ela faz uma tremenda diferença. Na empresa A você não vai ser aceita, na B talvez não, na D que seja, ou na Z que seja, você vai ser aceito. Alguém te dará esta oportunidade, desde que você corra atrás, se predisponha e saiba onde procurar. Tem que preparar essa mão de obra para o mercado formal, promover novas oportunidades. Esse aqui é o Projovem que tem hoje. É melhor você ter um menino ou uma menina da sua família trabalhando no lugar com uma remuneração mais baixa neste início, porque ele aprenderá ou ela aprenderá disciplina, assiduidade, respeito na relação dos superiores, até se tiver um motim dentro da empresa contra o superior, ela também vai aprender ali a definir lados, a dizer sim, a dizer não, a aceitar, a não aceitar. Né? Isso tudo vai fazer com que amadureça, crie estofo. Mais do que cabelos brancos, o ímpeto da juventude é estofo, é o que a pessoa tem por dentro, é a capacidade que ela tem de avançar. Você é capaz de olhar um jovem ou uma jovem inexperiente pelo seu estilo, pela sua atitude, se ela vai caminhar para frente ou não vai. Até os tímidos, não tenha vergonha de ser tímido. Na categoria você, não tem ninguém melhor do que você. Não queira ser o outro, seja você. Mas para ser você, seja você por inteiro, acreditando em você, se preparando e investindo em você, se esforçando para que você seja uma pessoa que tenha uma importância na sua comunidade. Larissa, vamos ver se eu vou conseguir agora, hein? Agora preciso de você, Larissa. Vamos lá. Vai embora. Estatuto. Esse aqui é o oficial que eles dizem, né? Nem sempre cumprem. O governo diz assim, isso é uma lei aprovada no Congresso Nacional. O jovem tem direito à profissionalização, ao trabalho e à renda, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, adequadamente remunerado e com proteção social. Isto não é cumprido. Isso aqui é uma palavra bonita, é uma intenção que o deputado e o senador teve quando escreveu, o presidente quando sancionou, mas isso não funciona na prática. Aí eu pergunto para vocês,
Na minha régua, né, que é a régua deles também, que a gente vai andando, é uma filinha, que a gente vai até o final da régua, sabe Deus se de 15, 25, 30, 40, 50 ou uma régua de arquitetura maior. Nessa caminhadinha nossa, nessa fila, eu vou esperar que o governo troque, melhore, eu vou lutar para isso fazer, eu vou esperar que saia presidente, venha outro, que não sei o quê. Um outro cara que vai assumir, seja agora, seja em 18, seja quando for, ele vai dizer o seguinte: está tudo desarrumado, me dê tempo, e tal, e vai patinar 1 ano, 2 anos e tal, daqui a pouquinho você vai dizer, é igualzinho o outro, não sei o quê. Antes da gente ficar praguejando, devemos sim ter uma politização, uma preocupação sempre em favor do melhor, né, do país, sem uma pregação negativa, mas a gente tem que ter a convicção de que as coisas podem ser bem-sucedidas, mesmo que você tenha só palavras e nada efetivo e concreto. Vai para a iniciativa privada. Batalha na iniciativa privada. Não conseguindo, tente fazer o seu próprio negócio. Vamos correr um pouquinho mais. Agora, Larissa, me ajuda. Emprego de Jovens do Estado do Rio, tem o SECOP, ninguém sabe que existe, é o Centro de Cadastramento e Orientação Profissional para Estagiários. Bota na internet, somente isso, SECOP. SECOP, veja se tem lá, para pessoas de mais idade também, se você tem lá alguma função assemelhada ao que você tem capacidade de fazer. Balcão de estágio, isso é para o jovem intermediar contato entre estudantes, empresas e instituições. É o chamado balcão, então lá você tem, para os estagiários, para os primeiros estágios no SECOP é uma página, para as pessoas de mais experiência é outra. Tenta se localizar, é fácil de achar. Próximo, vamos lá, Larissa, me ajude aí. Pode seguir. Falamos disso. Aqui é o seguinte, gente, como é que vai se preparar para a sua primeira entrevista, né? Primeiro, falando a verdade. Verdade, sempre, sempre, sempre a verdade. Não aceite mentir, falsear. Sabe aquele conselho do mais velho para o mais novo? Se falarem isso aqui, você não diz que não, diga. Diga exatamente com sinceridade, mas não diga esmorecido, não diga para baixo, não é como o gato ali meio dormindo, fale para cima, né? Olha, quais seus planos profissionais? Quais seus planos profissionais? O jovem tem que pensar, qual é o meu plano? Eu quero o quê? Segundo, quais seus pontos fortes e fracos? Você já se perguntou isso? O que eu sou bom e o que eu posso melhorar? Terceiro, qual a situação difícil que já enfrentou? Pensa bem, na sua vida de 15 anos, 16, 17, 18 ou 20 anos, qual foi a coisa mais difícil que você enfrentou? E como é que você resolveu? A sua capacidade de resolver vai ser muito importante como solução para problemas. Os patrões querem gente que crie soluções e não que crie problemas, não é? Você já escolheu a sua carreira? Escolha 2 ou 3 coisas. Eu não sei a minha carreira, mas eu sinto que eu tenho aptidão para isso. Se você acha que você tem talento para a música e está difícil ter oportunidade para a música, veja a sua segunda opção. Exerça a segunda, mas continue investindo na música. Não desista naquela sua capacidade, porque você vai receber não. Todo mundo já recebeu não na vida. A cantora Madonna, por exemplo, foi uma das que mais recebeu não. Está cheio de exemplos de pessoas que jogaram fora as suas oportunidades. O Chico Anísio perdeu um concurso de locução, perdeu para o Silvio Santos, né? Mas ele perdeu, e Chico Anísio se transformou um dos maiores humoristas do mundo, e o Silvio Santos é um dos maiores comunicadores também do nosso país, né? Seguindo, vamos lá, Larissa. Para finalizar, primeiro, tenha visão positiva do futuro. Foi o que disse o publicitário Walter Longo. Visão positiva do futuro. Por isso, quando eu fiz o artigo de boas notícias, passa a se preocupar com boas notícias. As más, dê importância a elas também, mas bota a má do tamanho que ela merece. Se a má é pequena, ela é pequena. Se a má notícia é grande, então ela é grande. Não brigue com a realidade. Segundo, gostar do local em que se vive sem perder o senso crítico. Para de falar mal que você é da família que você tem. Para de falar mal que você mora no bairro que você mora. Para de falar mal que você é do país que você vive. Né? A gente está sempre no Brasil falando que aqui é tudo ruim, né? Lá fora é que é bom. O cara quer até para Miami lá, né? Tem coisas incríveis lá, mas tem em Miami coisas ruins também. Tem um lado de Orlando que é sensacional, tem um lado de Orlando também que não é. Nova York é incrível, mas tem um bairro também em Nova York que olha, é tão ou mais perigoso e ruim de viver do que a gente vê em favelas daqui. E tem gente em favela sensacional, como tem gente em favela também que não é legal. Tem gente na Vieira Soto que é sensacional e tem gente também que não é legal. Vamos investigar, né, o imposto de renda de cada uma dessas pessoas. Você vai dizer assim, meu Deus, é mesmo, o cara morava lá na Vieira Soto e tem esse perfil aqui. Tem essas coisas. Terceiro, assumir riscos, quebrar paradigmas, aceitar a inovação. Inovação não é ter ideias novas para tudo, esqueça isso. Inovar é abandonar ideias velhas.
procura pensar o seguinte, olha que coisa bacana, nós estamos no final de 2015, nós temos uma oportunidade que o calendário nos oferece de repensar o ano de 2016. Está chegando aqui. Então, como é que a gente pode fazer? Dá uma olhadinha, como é que foi o teu ano de 2015? Dá uma chacoalhada, né? Dá uma limpada no seu ano que não foi legal e faz uma estratégia nova para 2016. Primeiro, escolha só 3 itens, porque a memória da gente só é capaz de guardar de 3 a 5 lembranças. Para evitar que, né, a gente aposte em 5 e depois não lembre, pense em 3. 3 coisas para fazer em 2015. Bota isso como programação da sua vida. 3 coisas importantes que eu vou fazer em 2015. Aproveita e pensa também um plano de médio prazo. Vamos imaginar de 2017 a 2020. E depois você pensa para o futuro. Não é? Mas primeiro, 3 metinhas. E tenta alcançar as metas. Se você alcançar as metas logo em fevereiro, de janeiro a fevereiro, em 2 meses, para de novo e bota mais 3 metas para o final do ano. Você vai ter um 2016 bem melhor do que o 2015, pode ter certeza. 4, ser humilde, tornar-se gradativamente desnecessário do processo. Eu nunca, assim, quando o Walter, e está no meu livro, isso que, se vocês tiverem interesse, chamado Deve Ser Bom Ser Você, tem este e outros, esse não é um decálogo, né, são só 5 itens, mas tem várias outras sugestões de pessoas sobre como administrar a vida, né? No caso aqui, eu demorei a entender isso. O que é ser desnecessário? Eu, professor da PUC, um dia, cheguei atrasado, tinha um aluno meu dando aula. Então, eu me tornei desnecessário, porque aquele aluno, ele tinha a possibilidade de, investido, avançar. Então, ser humilde, não é humilde no sentido assim, um humilde como se fosse, se sentisse um pouco um tapete. Não, humildade não é isso, não. Humildade é um dos maiores gestos de grandeza, mais divinos que se tem, é a humildade. E o tornar-se gradativo é acreditar que o outro possa ajudá-lo, que a mão estendida do outro é uma mão estendida amiga, que o outro pode te estimular como farol para melhorar. Quando o chefe manda embora quem abaixo dele ele entende como uma ameaça, esse chefe é pequenino, ele não é grande. O chefe grande é ao contrário, reverencia, incentiva, acolhe. Chefe bacana é aquele que o cara vai como uma pomba, né, como uma ave, e ela voa, e depois ela volta um dia, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, vem e dá um grande abraço. Olha, quero te agradecer, porque eu me tornei a pessoa que eu sou, muito porque eu me guiei no Senhor, no que o Senhor disse. O que o outro faz? O outro chora. Né? Dentro da régua, o que quer dizer isso? Chama-se gratidão, lealdade, valores humanos essenciais que ninguém nos tira se a gente tiver, e todos temos, mas será que a gente cultiva? Essa é uma bela reflexão nesse final de ano. Finalmente, ser feliz, já que dinheiro não traz felicidade, mas felicidade traz dinheiro. Segue lá, Larissa, para a gente... Pode seguir, que eu já conversei com vocês. Simplifique, mais importante, não complique. Simplifique as coisas. Torne processos menores. Faça em menos espaço de tempo e menos passos o de sempre. Tenta diminuir coisas, ao invés de ficar praguejando, né? Tira essa coisa da sua vida, diminui um pouquinho, vai ficar mais rápido. Segue lá, Larissa. Toda manhã eu levanto e dou uma olhada na lista dos mais ricos da revista Forbes. Como não encontro o meu nome, vou trabalhar. Obrigado. Nada, bom, perfeito. Alguém quer fazer alguma pergunta? Já tem uma mão erguida ali, por favor? Por favor. Se puder falar o seu nome também, vai ser bom para eu te identificar, seus amigos também. Prazer falar com você. Eu conheço você da televisão. Obrigado. Sempre tive admiração por você, pelo seu jeito. Não o conheço muito, né, a sua vida, mas o falar é muito importante, né? Te traz algo. Eu sou da 2ª Igreja Batista, primeira igreja, ali do Gente de Dentro, Igreja Batista, agora o pastor Valmir. E eu estou aqui através da minha irmã Ana Lúcia, que é membro daqui com a sua filha. Você falou uma coisa assim, muito importante, sabe, Sidney? Nós somos 10 irmãos. E a gente nasceu numa família muito pobre, muito pobre. Mas a minha mãe, ela falava assim, estuda, 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 o tempo todo. A maioria dos nossos irmãos
principalmente as meninas mais velhas, né? São 7 meninas e 3 meninos. Nós trabalhávamos em casa de família, desde pequenininhas. Eu me lembro, com 10 anos, eu lavava o chão, né, de uma moça para ajudar em casa. Então, eu nasci assim, trabalhando muito, mas também estudando. Mas uma coisa fundamental, Sidney, os meus pais não me ensinaram a parte psicológica que o pastor falou. A maneira de tratar as pessoas. O que você fala. Como você fala. Perdi vários empregos, porque meu pai bebia muito, minha mãe dona de casa, e a gente tinha era um inferno a nossa vida. Tudo bem, olha só. Né? Mas assim, sim, deixa eu te falar uma coisa. Sim. A fé é que me fez, hoje, ser um ser humano melhor. Hoje eu sou funcionária pública, graças a Deus eu tenho 49 anos, vou fazer 50 ano que vem. Tem 2 anos que eu me encontrei como uma pessoa. Quem eu sou? Qual a minha identidade? E hoje eu posso dizer para você que eu não tenho um carro, eu não tenho uma casa linda, eu não ganho muito bem, tenho um filho de 17 anos, sou mãe solteira, mas eu sou feliz. Pronto, isso não é... Eu vou em frente. Tem ainda um grande caminho aí para mim, se Deus quiser. Muito bem. Olha só. Eu não sei aqui na igreja como é que é o nome disso. Eu, como jornalista, para mim foi um testemunho. Foi um testemunho de vida. Não é verdade? Vocês já estão rindo já, né? Estou quase pastor, como disse o outro, né? É um testemunho. Olhe bem, você fala articuladamente, você fala com calma, você mostrou os passos dessa régua, né, da vida, que você evoluiu, que você tem um filho de 17 anos, Deus queira que ele te dê muitas alegrias. E o fato dos pais da gente, muitas vezes, não serem os pais completos, né, que nós gostaríamos que eles fossem, existem N explicações para isso, né? Mais uma, nós somos humanos, né? Nós somos humanos. Você ter essa capacidade que você tem, e ainda tem jovem que é oportunidade de alcançar esses objetivos. Você disse, eu não tenho ainda, você pode, mais materiais, mas você disse uma coisa também não palpável, que é extraordinária. Você podia também não ter realmente nada disso, ou nem alcançar nada disso, né? Desde que permaneça feliz, você já há de convir que é um tremendo patrimônio, porque tem gente que tem tudo que talvez você almeje um dia ter, e não é feliz, né? Meu nome é Altair. Dentro do que você colocou na área de profissional, a gente tem visto dentro do Brasil uma realidade que muitas pessoas têm estudiosos, né, têm até colocado na questão do preparo do estudo quando se fala na área de pesquisa. E muitos mestrandos ou doutorandos colocam a sua experiência de vida de que no nosso país, você investir nessa capacitação de pesquisa científica não te dá as mesmas condições de um outro jovem que segue um outro caminho na área tecnológica, de um emprego formal. Como é que você vê isso na questão de um sonho pessoal, de jovens que têm uma visão, entendem a sua vocação para a pesquisa num país que ainda está muito retraído nessa questão? Quando o jovem, para chegar no doutorado, ele ganha uma bolsa de 1.500, 1.600, não entra no mercado formal de trabalho. Como trabalhar essa tensão, dessa vocação, desse sonho que eu tenho, mas de que financeiramente não me traz nada, de que as leis não me veem como um trabalhador, e aí eu pego um outro colega meu que estudou comigo lá na graduação, se formou, fez um concurso público, ou está no setor privado, já tem o trabalho formal, já tem todos os seus direitos garantidos, e aí ele fica como aquela pessoa que tem que agradecer por aquela bolsa, porque ele está sendo pago para estudar. Então, essa visão distorcida do Brasil, se é que no Brasil só, não sei, nossa realidade,
de que você se capacitar na área de pesquisa é alguma coisa distante. O discurso está muito descolado da prática. Como é que você coloca isso aí para a gente aí? Como é que é a tua visão? Primeiro, já que você citou pesquisa, se você vocacionalmente, conscientemente, racionalmente, e já se dedica a isso como um objetivo de vida, a sua é a pesquisa, nós vamos conversar de uma forma. Se você disser assim, eu não decidi ainda, mas pesquisa no nosso país não me incentiva, é uma outra coisa. A definição, como primeiro momento do caminho a seguir, faz diferença. Tem uma história que dizem ser infantil, mas é muito adulta, que é Alice no País das Maravilhas, né? Muitos de nós aqui já devemos ter lido, né? Alice, ou visto o desenho animado, ou filme que seja, tem uma passagem em que ela cai num buraco e se pergunta a ela, para onde você vai? Ela vai para qualquer lugar. Para qualquer lugar, qualquer caminho serve. Há de convir? Para onde você vai? Para qualquer lugar. Então, se for para cá, para lá. Mas se você sabe para onde você vai, faz uma diferença. Porque das várias opções que você tem, talvez todas elas, ou algumas delas, ou somente uma, te leve ao destino. Primeira coisa da vocação, achar a sua vocação e não tenha medo se você tiver mais de uma. Graças a Deus, glória a Deus, né? Tem mais de uma, ótimo. Mas você tem uma, essa é a sua vocação. Se for pesquisa, bota para andar. A pesquisa significa o seguinte, não é porque você acha que tem que ganhar, e é merecido que seja, por trabalhar em pesquisa, um salário igual a um astro da televisão lá, que talvez, né, renovou o contrato dele por 250 mil por mês, 1 milhão por mês, né, e isso é o mais importante. Dinheiro é régua apenas, ele apenas avalia a sua performance, afere, né? Ele afere, né? O dinheiro afere apenas, às vezes, um retrato instantâneo daquela sociedade. Neste momento, profissões valorizadas podem não ser as mesmas de aqui a 2, 3 anos. Eu acredito que o Brasil desorganizado, como ele é hoje, não o será a vida inteira. Porque o Brasil já evoluiu muito. Eu trabalho para que o Brasil seja um país mais organizado. Mas eu não posso chegar para você, pesquisador, e dizer isso como dizer, não, o país vai se organizar, e quando for organizado você vai chegar lá. Eu quero só dizer o seguinte, a pesquisa científica não é tão remunerada e qualificada e estimulada como você pensa. A pesquisa em geral, em várias áreas, infelizmente no nosso país, ela não tem esse patamar, porque nós compramos as coisas prontas. Medicamentos, por exemplo, são centros de pesquisa no exterior que desenvolvem suas pesquisas lá fora, formatam um produto e vendem para nós. Nós achamos que é o melhor negócio. Quando incentivar em pesquisa, me parece, é um sinal de inteligência e soberania. Mas eu chamo a sua atenção, uma única empresa, no fundão, está gastando 140 milhões de reais, essa empresa, por acaso, é a Ambev, 140 milhões de reais num centro de pesquisas financiado por eles lá. Valeria a pena, não sei que tipo de pesquisa você desenvolve, ir até o fundão, na cara dura mesmo, ou por telefone, ou por e-mail, ou por qualquer outro meio que você consiga, por redes sociais, e perguntar o seguinte, vocês têm aí um centro de atendimento e comunicação para que eu pudesse bater um papo? Sou da área de pesquisa. Eu quero saber o que vocês estão desenvolvendo para ver se eu me encaixo no que eu estou pretendendo. Posso fazer uma visita? Às vezes um encontro pessoal, o camarada estava conversando, não é? O Carl Sagan, que é um falecido astrônomo, um dos meus ídolos, né? Ele é um cara incrível, ele iniciou a divulgação da astronomia para todos. Por isso que hoje a gente tem tanta notícia da NASA, aquela coisa toda. O Carl Sagan uma vez recebeu a ligação de um jovem físico dizendo que gostaria de conhecer. Falou, passa aqui onde eu moro, eu estou no endereço tal, vem aqui. Passou o dia com ele. Este jovem físico da época, que hoje é um senhor, apresenta a série Cosmos do Netflix, que é a série que o Carl Sagan apresentava originalmente no passado. Parecia impossível um jovem negro, discriminado na sociedade americana, um jovem que podia se imaginar que nunca se transformaria num físico reconhecido de renome, foi recebido pelo Carl Sagan, porque o Carl Sagan é um ser humano como outro qualquer. A gente acha que não pode, que não vai conseguir. Primeiro de tudo, acredite, o Silvio Santos que eu citei, o Silvio chama as pessoas pelo primeiro nome, ele não chama assim ministro tal, presidente Dilma, ele chama Dilma. Um dia ele aprendeu que pelo primeiro nome aproxima, ele cria uma relação humana entre as pessoas, porque antes de sermos doutor, professor, não sei o quê, nós somos pessoas. Então, vá lá no fundão, por exemplo, é um bom passo, vá na Fiocruz, não é? Não ligue muito para você ouvir parte da ladainha do outro negativa, isso você já sabe que o nosso país não valoriza a pesquisa, porque o nosso país, isso você já sabe,
Mas quem sabe você não possa se surpreender e fazer relacionamento, que é um elemento importante, que é o que a igreja evangélica e as suas várias denominações têm feito extraordinariamente. Ontem teve um evento do CREA, em que eu fiz uma palestra sobre conjuntura econômica, totalmente diferente daqui, em que eu citei 4 forças. Está no meu slide, está na palestra aí. Ela daqui a pouco pode, depois, não precisa mostrar aqui não, mas você pode olhar aí, Larissa. Tem lá no finalzinho, tem 4 itens que eu coloquei, que são 4 forças no mundo atual. A mulher é uma delas, o jovem é outra, a chamada classe C é outra, e os evangélicos. Porque os evangélicos estão aqui, não é só fazendo os seus cultos, né, no sentido de um avanço espiritual entre todos. Não, proseltismo eu nem acho que faça, não diria isso não, eu diria que vocês estão, as igrejas hoje são além, hoje estamos falando de quê? Oportunidades. Você não perguntou se era evangélico ou se não era? Se você for trazer o Sidney, trazer os demais, eles vão passar conhecimento, ferramentas, eles vão passar, tenderá a ser útil para a nossa comunidade aqui. Então, os evangélicos hoje também são centros de relacionamento, de negócios no melhor sentido, não é? Falar em linguagem, eu posso estar errado, no meio de vocês, um irmão tem uma lavanderia, por que ele não pode atender um outro irmão que, por exemplo, está precisando da lavanderia? Esse tipo de relacionamento, os evangélicos estão captando isso. Tem em outras igrejas também, nos católicos, nos espíritas, isso não é excludente. Só estou dizendo o seguinte, essa força faz com que nós tenhamos uma multiplicação destas denominações. Claro, como tudo na vida, pode ter uma coisa que a gente não concorda muito, outra que a gente acha sensacional, mas antes de haver a discriminação, é entender que se você olhar para o sujeito do lado, ele pode ser um gerador de negócio, de relacionamento, de amizade, de troca saudável, positiva, é o chamado ganha-ganha. Então não desiste da pesquisa, não. Que bênção, hein? Que bom. Irmãos, fala assim, maravilha das maravilhas, né, irmãos? Sidney fala assim, que bênção, que bom. Que bênção, que bom, né? Mais um pouquinho o jargão entra, né, Sidney? Que bom. Glória a Deus, né, irmãos? Isso é uma palavra muito boa. Muito obrigado, Sidney, por você ter dedicado esse seu tempo e compartilhado conosco. Ter trazido a sogra, né? Excelente exemplo. E eu conversava com o Sidney, falando para ele também, que nesse tipo de evento que queremos fazer, seria muito bom que nós pudéssemos trazer um balcão do Sebrae. E ele comentou comigo, não, pastor, eu tenho conhecimento, eu posso... Para isso. Eu vou aproximar o pastor do Sebrae, não estou dizendo que vou conseguir, porque eu não sou o Sebrae, eles são. Mas eu vou aproximar com as pessoas lá, justamente para que vocês, pelo menos uma vez por ano, que seja, né, realizem um evento como esse e possa ainda ser ainda mais útil do que nós todos, acho que tentamos ser hoje, né, para poder fazer, de repente, cadastramento, serviços que eles têm, né, que eu imagino seja um serviço de boa orientação para quem queira ter o seu negócio, quem já tem, como pode melhorar, né, conhecimento contábil, conhecimento de marketing, conhecimento de plano de negócio, nunca de menos. É verdade. É isso aí, irmãos. Então, eu creio que nós estamos chegando num momento importante desse evento, com a palestra do Sidney, alargando a visão, ampliando os horizontes. Eu creio que foi bênção. Muito obrigado, Sidney. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele. Isso.